Hoje o Papo Mineiro é uma prosa muito boa sobre espeleologia. Muita gente não sabe o que é isso, nós vamos saber. Eu sou mais ou menos da profissão, então eu sei. Mas eu vou deixar para a nossa jornalista, turismóloga, ela também é guia de turismo e também espeleóloga, né? A Cláudia Pessoa, com uma vasta experiência na condução de grupos por destinos históricos naturais. Isso é muito interessante, né? Eu gosto bastante. Autora de livros sobre turismo em Minas Gerais, dedicando a pesquisa sobre patrimônio, cultura e a valorização da profissão do guia de turismo. Eu acho, sim, isso essencial. Atualmente está como diretora da Sociedade Brasileira de Espeleologia, que vai acontecer aqui agora em julho, o 19º Congresso Internacional da Espeleologia, e que a gente tem uma mãozinha nele, que nós ajudamos lá em 2019 a trazê-lo para Belo Horizonte. É um congresso internacional mundial, e de uma coisa que um estado chamado Minas Gerais tem muitas grutas, tem muitas coisas muito interessantes e belas, né? Então, nada mais do que fazer esse evento aqui na capital de Minas Gerais. Trabalha no livro comemorativo que resgata os 80 anos do Grande Hotel de Ouro Preto, aquela obra de Niemeyer, que foi muito criticada, mas que hoje é uma coisa maravilhosa. Já fiz muitos eventos lá e eu gosto muito daquele hotel. Seu olhar atento para o turismo como agente de transformação a leva a contribuir ativamente para o desenvolvimento sustentável no setor. Isso para mim é básico. Seja bem-vinda, Cláudia. Muito prazer estar aqui com você, né? Fico muito honrada de receber esse convite, né? De poder falar um pouquinho desse universo das cavernas, né? Discorrer um pouco do guiamento, que também sofreu grandes transformações aí nos últimos anos, sobretudo depois da pandemia, né? Então, fico muito feliz de poder trazer a minha visão e colaborar para esse debate tão bacana aqui em Minas Gerais. Muito obrigada. Eu estou participando lá já da Cordilheira do Espinhaço, então essa cordilheira é maravilhosa. Pois é, a Cordilheira, no nosso congresso esse ano, vai ser a grande vedete, né? Juntamente com o Peruaçu. Né? A gente tem essas duas grandes ocorrências geológicas para mostrar para o mundo muito da nossa beleza. Né? Então, antes de mais nada, eu agradeço tantíssimo os esforços que você empreendeu para trazer esse congresso para Belo Horizonte. Né? E nada mais justo do que Minas Gerais ser a casa desse congresso internacional, porque Minas Gerais, Hernani, é o estado com maior número de cavernas registradas no Brasil. Né? A gente tem aí no Brasil um número de quase 20 mil cavernas registradas, só Minas Gerais possui 10 mil. E ainda tem muita coisa a ser descoberta, né? E a gente tem que aproveitar essa oportunidade do Congresso para que o tema seja bastante amplo, divulgado, e toda a sociedade tenha consciência desse grande patrimônio, né, do Estado. E aproveitar também um pouquinho para o turismo, né? Não, já está movimentando, viu, Cláudia? Exatamente. Eu estive há 2 semanas lá em Gromongol, Diamantina e aquelas cidades em volta, né? Que é da Cordilheira do Espinhaço. Todos empolgados, todos satisfeitos com a quantidade já crescente de turistas, querendo conhecer um turista que entende que tem que ser preservado o meio ambiente. Né? Sim, então, exatamente. Mas vamos lá, sua história. Olha, a minha história é cheia de grandes surpresas, né? Porque eu venho lá do Triângulo Mineiro, né? De uma região onde o agrobusiness é a nossa matéria do dia a dia, né? E aconteci em Ouro Preto, né? Num curso de geologia, para tratar de assuntos muito alheios à minha cultura, né? E foi quando eu descobri um universo que realmente
traz uma identidade para Minas Gerais, porque Minas Gerais ela surge através da sua potencialidade geológica, né, de todas as ocorrências. E hoje mesmo eu estava comentando em uma reunião a respeito do Caraça, né? Esse grande marco aqui no entorno de Ouro Preto, Mariana, Caeté, Santa Bárbara, né? As primeiras ocupações aqui, que todas surgem por causa do evento geológico que criou o Caraça. Né? Então, essa riqueza que está concentrada aqui no seu entorno é que dá o via essa nossa província. Né? Então, o peso histórico disso daí é infinito. Então, é uma matéria que nós devemos estar sempre tocando, sempre estudando e levando para todo mundo. Né? Então, eu acho muito interessante as iniciativas que estão sendo tomadas nesse momento, principalmente na divulgação e preservação de todo o contexto da Serra do Espinhaça, como também a Serra do Caraça, que está inserido na Serra do Espinhaço, né, como sendo o seu ponto principal, né, é o ponto mais alto, é onde concentra as maiores riquezas, né, um marco referencial importante. Então, tudo isso daí, eu acho que tem um potencial para alargar a nossa área de trabalho do turismo, né? A gente sair desse turismo de prateleira, né, e descobrir um outro potencial. Então, quando eu caio nosso aqui em turismo Ouro tem que Preto, andar. No nosso turismo tem que andar, né? Tem sim, que andar. sim. Ele passa por Nós não transformações. temos de mar de águas, apesar de ter muita água e de ser a nascente das águas brasileiras, né? Sim, Mas nós temos um exatamente. mar de montanhas. Um mar O de mar de montanhas. montanhas. E o mar de montanhas cheias de água, porque as nossas reservas estão guardadas nessas montanhas. Né? Haja vista aí a nossa Furnas, né? Que desce ali daquela Serra da Canastra maravilhosa. Né? Então, é um olhar que a gente precisa. Então, vindo para essa região, saindo ali do meu Triângulo Mineiro, aqui eu entendi a verdadeira Minas Gerais, né? O mineiro. Deixei de ser o triangulino, né, para ser o mineiro, e descobri depois o geraizeiro. Né? Então, tudo isso daí fez uma grande transformação na minha vida, né, que parte das ciências, das geociências, né, e caio no turismo como uma grande transformação na minha vida, né? Porque todo esse conhecimento que foi acumulado através da geologia, a gemologia e a espeleologia, eu estou utilizando no turismo para explicar Minas Gerais. Ô, Cláudia, você está vendo um som aí? Um barulho? Estou, não estou vendo Não, não. eu vou ver. Eu acho que aqui perto eu vou ver. Só um minuto. Tá. Ué, o cara começou a fazer uma Uma furação aqui furadeira. do lado, parou agora um pouco. Eu falei assim: espera aí que eu estou gravando. Gente, desculpa, mas não tem problema isso. Né? Tá bom. Vamos conseguir, vamos seguir. Então, eu estava te contando, né, que caio aqui nesse universo e daí uma interseção com o turismo foi logo no princípio, porque enquanto eu estudava, eu trabalhava em joalherias. Primeiro eu trabalhei muitos anos na Manuel Bernardes, em Ouro Preto, né, e depois na Amsterdã Sauer,
e depois da graduação eu fui trabalhar numa mina de topázio, e sempre ali em contato com o turismo em Ouro Preto, que naqueles anos era muito intenso, né, muito fascinante. Ouro Preto, apesar de ser uma cidade, né, naquela época com seus 30, 40 mil habitantes, tinha um fluxo de gente do mundo inteiro, era muito cosmopolita, e tudo isso foi me trazendo cada vez mais próximo do turismo, né, que hoje eu me encontrei. Eu tive outras graduações, o jornalismo, trabalho com produção de cinema e TV, tenho alguns livros já publicados, agora mesmo estou em vias de lançamento desse livro dos 80 anos do Grande Hotel, sempre de Ouro Preto, mas eu junto tudo isso no turismo e tenho um produto diferenciado. Eu acho isso o meu grande ganho, né, com toda essa minha estrada, foi poder usar todo o conhecimento de uma vida em prol do turismo. Não tem dúvida. E é interessante esse aspecto, né, Cláudia? Porque eu sou engenheiro de Minas. Pois é, olha aí, também no turismo, né? Então, e eu falei que eu sou antes do turismo. Pois é. E é interessante que eu estudei em Belo Horizonte, eu não estudei em Ouro Preto, mas fui professor em Ouro Preto, né? Sim. E eu fui estudar doutorado lá fora, e todo mundo falava assim, você mora onde? Você mora onde? Eu falava, em Belo Horizonte. Todo mundo ficava sem saber o que era. Aí eu falava assim, 90 quilômetros de Ouro Preto. Todo mundo já sabia. Exatamente. Né? Então, é uma Exato. cidade muito icônica, né? Isso. Assim, eu brinco que é o nosso presépio, né? O nosso presépio, que a gente tem que É, preservar com todo cuidado, etc. Que é muito é, lindo essa cidade, é, né? E é. então eu estudava em Belo Horizonte, mas final de semana eu passava em Ouro Preto, eu tinha até quarto numa república. Essas histórias, né, de construção de relações com a cidade, a sua, enquanto visitante, né, nos finais de semana, enquanto interessado também nas geociências, né, devido à engenharia de Minas, né, a minha, né, tudo isso criou um fluxo de pessoas muito interessante que deu uma identidade cultural para Ouro Preto. Então, todo mundo, quando pensa em Ouro Preto, pensa naquela Ouro Preto viva, produtora de cultura, de história. Né? A gente não pensa nunca numa Ouro Preto engessada na sua própria história. Né? Ela tem sempre acontecimentos, sempre eventos, ela está sempre, apesar de estar ali, né, preservada por um decreto Unesco, ela está sempre se transformando, porque é a Sim. gente que dá esse colorido especial, né? Essas pessoas que passam por Ouro Preto é que faz dela um lugar incrível. Eu fico muito Não tem dúvida. agradecida de ter sido adotada pela cidade. Gosto muito de mostrá-la, apresentá-la de uma maneira única. Eu acho que o guia ele não só conta uma história, mas ele transmite sentimentos, né? Então, quando eu conto Ouro Preto, os meus turistas percebem a minha paixão, né? Então, eles estão sempre escrevendo lá nos comentários sobre isso. Né? E Isso, não isso tem eu acho dúvida. que faz toda a diferença para o destino. Né? Faz mesmo, né? E aí você, como é que foi para ir para essa profissão que é tão difícil, né? Você deve ter sido uma das poucas mulheres que foi para essa profissão da espeleologia. Não, muito pelo contrário, são muitas É mulheres na mesmo? experiência. Nós temos, inclusive, um grupo só de caverneiras, né? Então, hoje, Oh, que bom. a gente está ali meio a meio, porque a espeleologia é uma ciência multidisciplinar, né? Então, ela tem várias áreas de interesse, né? Então, obviamente que a primeira a tratar é a geologia, mas a gente também tem a arquitetura, a gente tem a biologia, né, a gente tem o turismo. E aí, o gênero é uma coisa que não se discute mais, né, dentro da espeleologia. Hoje, a atual diretoria da Sociedade Brasileira, da qual eu faço parte, são só mulheres.
né? A comissão organizadora do Congresso também são muitas mulheres, né? Então, a gente espera que nesse Congresso de julho estejamos ali meio a meio, junto com os homens, né? Muito bom, que coisa boa. Então, a gente tem abordado muitas pautas, seja de gênero, seja de raça, né, a religião também, e tentamos, né, eliminar algumas barreiras históricas, né, que existem. E devo dizer que, a passos pequenos, isso tem sido transformado, né, o que é um grande ganho. Mas E você isso tem também tudo, uma questão única que você também é guia de turismo. isso, é a melhor Há coisa um- que eu há sou. um- é uma única, vamos dizer assim, uma profissão reconhecida por lei, é a única do turismo, ligada ao turismo. Isso, Turismólogo ainda não é uma profissão ainda, turismo, mas assim, isso. são tão banalizadas, né, ainda, né? Ela É, precisa ter valorizada mais, reconhecida, valorizada. O que você acha disso, Cláudia? existe uma necessidade, Hernani, própria do olhar para o turismo, né? Enquanto outros países, principalmente na Europa, as pessoas têm a cultura de viajar desde sempre, o brasileiro não. Talvez até por questões econômicas, que nós sempre tivemos dificuldades, né? Depois do real, é que o brasileiro começa a ter a capacidade, a possibilidade de programar, né? De viajar, de sair de férias com a família. Então, é tudo muito novo, né? E aí, essa profissão de guia, como você bem disse, sendo a única reconhecida por lei, né? Ali na nossa Constituição de 88, depois com os decretos de 93, e também, mais recente, com os grandes eventos esportivos, Copa e Olimpíadas, foi rearranjado, né, algumas diretrizes sobre essa profissão. O brasileiro ainda tem a cultura de ver o guia como aquela pessoa local para dar umas informaçõezinhas, né? Ainda não se percebeu a diferença de uma visita com um guia capacitado e com uma pessoa local que conhece a história local, mas limitada dentro da sua preparação. Eu digo isso porque Ouro Preto, eu acho que é o maior exemplo dessa situação, né? Não existe um curso de turismo, de guiamento na cidade, mas existe um número sem fim de guias formado ali no dia a dia. Alguns são credenciados, né, possuem o cadastro, mas a grande maioria não. E eles se definem como guias. Mas aí também a gente tem um problema, né, de uma representatividade da classe que não faz o seu papel também, né, de procurar as prefeituras, né, de tratar desse assunto com mais seriedade, né, de criar alguns mecanismos de coibir esse tipo de ação, até mesmo para valorizar o guia que é capacitado, que está investindo ali no seu conhecimento e fazendo um trabalho importante, né? Porque se nós formos prestar atenção de toda a estrutura do turismo, o turista, a única pessoa que ele tem contato é com guia. Ele não tem contato com agência, é virtual, é e-mail, ele não tem contato com o dono do hotel, com o dono do restaurante, é o guia, aquela ponta de lança. Então, ele tem que estar muito preparado para resolver os eventuais problemas, mas também para valorizar, mostrar de uma forma em que o destino ganhe com isso e não seja só aquela receitinha repetida, né? Aquela historinha datada, né? Muitas vezes cheia de contornos irreais e que fazem parte do entretenimento, mas não parte da educação, né? Então, o turismo hoje ele é um instrumento de educação. Então, você viaja não só para passar o seu tempo livre, mas também para alargar o seu horizonte de conhecimentos, né? Conhecer outras culturas, outros modos de vida. E isso hoje é essencial, né? A gente sair da nossa caixinha, né? E entender o mundo com as suas pluralidades, né?
E o turismo é essa ferramenta. Então, a participação do guia, ela é essencial nesse momento. Então, o guia também ele tem que se renovar, ele não pode ser só aquele informador de datas e nomes, né? Ele tem que contextualizar a informação, ele tem que conhecer paralelos, né? Para que o turista seja contemplado na visão dessa história, né? E não seja só um espectador, né? Uma audiência, que ele tenha realmente uma visão de transformação educativa, né? Você Então, é como uma... guia, Desculpa, você pode como continuar. guia, como é que você tem resolvido esse assunto? Olha, eu tenho um pouco de sorte porque eu trabalho praticamente com estrangeiros, né? Eu trabalho em algumas línguas e o turista que chega até mim, ele já tem uma expectativa de educação. Então, ele não quer saber do entretenimento, ele quer uma visão ampla daquela informação e que vá contextualizá-lo com a história que ele já traz, né, consigo. Então, é uma questão de muito estudo, né? A cada turista que eu recebo, eu me informo da nacionalidade dele, tento estudar um pouco da história dele, verificar as interfaces que tem com a nossa história e tratar desse recorte para que a coisa fique muito mais didático e agradável, né, para esse turista. E devo dizer que tem dado certo. E dá mais certo ainda porque entre os tipos de hospitalidades existentes, que é aquela comercial e aquela caseira, nós, mineiros, ainda praticamos a hospitalidade caseira, né? Então a gente ainda recebe com afeto. Então nós temos um produto muito bacana, né? O nosso turista, ele sai de Minas Gerais com uma bagagem muito interessante, que ele não encontra em outros estados, né? Não tem E dúvida. isso é Isso o a gente nosso não tem diferencial. dúvida. Isso não há dúvida com relação a isso, né? E como é que Ele está o se sente Congresso? O Congresso está vindo muita gente? a todo vapor, cada vez mais trabalho, cada vez mais ânsia, né, da organização. Hoje, a distância de 5 meses, né, a gente acontece em julho, nós já temos 1.100 inscritos, nós ainda queremos aumentar esse número, né, nós temos 32 países participando, nós temos um sem número de visitas técnicas, então nós estamos proporcionando visitas pré e pós-congresso em todas as regiões do Brasil, em todos os biomas, né? Nós estamos contemplando comunidades que nunca tiveram um fluxo de turismo, né? A gente está tentando mostrar a essas pessoas, né, que existe essa possibilidade de aproveitar esse patrimônio natural para a transformação da vida delas através de um turismo científico, um turismo, né, de natureza. E eu tenho comigo, Hernani, que esse congresso vai trazer muita luz para esse tema, porque nós estamos internamente já tratando de vários modos de turismo em área natural. A gente tem Bitipoca sendo valorizada, né? A gente está tratando ali do Parque do Peruaçu, enquanto um patrimônio Unesco, né? A gente tem aqui pertinho Lapinha e Sumidouro, com seu grande interesse científico citado ali nas teorias de Darwin, né? Então, tudo isso vai ser bastante divulgado nesse momento e a gente espera atingir um público de não espeleólogos muito grandes e para que depois do congresso eles comecem a procurar esses ambientes para conhecimento, né? Essa é a nossa grande Mas questão. excelente isso, né? Excelente isso, né? Então, que coisa boa. Então, o movimento vai ser muito bom, né? Não só Exato, durante o Congresso, mas também depois, né? É um legado que o exatamente. Congresso vai deixar, né? Exatamente, essa é a nossa intenção, é trazer a caverna para o grande público, né? Porque hoje ela ainda está ali confinada dentro desse universo de espeleólogos e a gente quer oferecer como um grande produto para toda Minas Gerais, né? Ótimo. E você? O que é que você tem aí? Entrando em 2025, tem um congresso em julho.
Mas e o Olha, que mais? O que mais para frente? esse ano é um ano muito de grandes expectativas para mim, né? Não só o Congresso. Eu, ano passado, estive envolvido aí com a organização também, principalmente no receptivo das delegações do G20, né? Também vou ter uma participação sempre com as delegações na COP30, e são dois movimentos importantíssimos de discussão, né, dessa transição energética que é tão urgente, né, das mudanças climáticas. Estou em via de lançamento, eu e o querido parceiro Mauro Berquema, que você conhece, né, no lançamento desse livro dos 80 anos, e também um outro livro importantíssimo que joga a luz sobre a região do Jequitinhonha. Esse já está em Estou fase doido para ver de... esse livro, viu? Estou doido para ver esse livro. Muito lindo, Tô porque a gente louco. fez com muito carinho, porque aquela região merece Maravilhosa. todo o destaque, né? E é E interessante porque Mauro é meu guru. Eu falo que isso, o Mauro é meu guru. meu Né? também. O que eu se entendo dessas coisas da cultura, desses estudos todos, é ele que sempre me indica um livro, sempre me conversa comigo. Né? Uma pessoa assim de um olhar precioso. Né? Um E um olhar precioso. conhecimento enciclopédico, né? Ele, para mim, eu falo que ele tem um altarzinho lá em casa, né? Eu tenho um lá para Nossa Senhora do Rosário, o outro para Mauro Verqueiro. Muito bem. E, além disso, né, a gente aí está tentando levar adiante, né, esse documentário do Caraça, né, que você também já está familiarizado com esse assunto, e acaba de surgir aí um convite do canal History Channel para fazer um programa aqui em Minas Gerais, também dentro da rota da Estrada Real, né, o Caminho Novo e o Caminho Velho, e a partir de maio, que também vão ser 13 episódios, muito interessante. Isso agora no primeiro semestre, né? E no segundo semestre, a gente está partindo aí também para iniciar, né, um outro livro que vai jogar à luz a região do Triângulo Mineiro, que é a minha região, Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro. A gente vai tratar aí do nosso primeiro geoparque, ali da região de Peirópolis, né? Sim, Vamos sim. também trazer o agrobusiness mais próximo para o turismo, né? A tentar apresentar essa região tão rica também como um potencial turístico de Minas Gerais. Né? Então, esse Isso vai ser mesmo. meu ano. A parte, né, todo esse movimento que a Secretaria de Turismo tem feito não me deixa parar. Então, a gente toda hora está tendo turista querendo visitar Minas Gerais e a gente está pronto. Né? É isso mesmo, né? Porque é interessante Então, que os hotéis maiores, todos estão fazendo 80 anos, né? pois é, O foi um Teraxá fez momento. 80 anos, fez Exato, 80 anos no ano passado. foi um momento de nascimento do turismo, né? Naqueles anos ali, Getúlio Vargas estava lançando aí, né, essa ideia de turismo, viajar, de hospedar em No hotel. cassino, né? O turismo era feito nos Exato. cassinos, né? Exato. Para você ter ideia de quanto tempo, pouco tempo, tem o nosso turismo. Então, a gente tem muito que amadurecer nessa questão de organização, capacitação, e o guia hoje é fundamental, porque o guia, com a questão da internet, ele não é só o guia. Hoje ele é uma agência de turismo, né? Porque o cliente ele liga para o guia, ele quer, né, que se organiza um hotel, a indicação de hotel, o restaurante, o roteiro. Então, nós temos que ter uma preparação muito maior para vender nossa Minas Gerais de uma maneira como se deve, né? Para que o turista venha, não tenha surpresa com o que o guia organizou e que se sinta satisfeito, né? E tenha a educação contemplada enquanto entretenimento. Ah, que ótimo. E nosso tempo está terminando, é uma pena. E eu queria que você deixasse uma mensagem, principalmente para aqueles que querem seguir essa profissão também, né? Não só de guia, mas também de espeleólogo. Né?
Olha, a minha mensagem nem é só para o guia espeleólogo, mas eu acho que é um pouco mais amplo, porque hoje nós não podemos, não devemos ser só uma coisa, né? Hoje nós temos que ter várias áreas de conhecimento e capacidade de atuar em todas elas. A questão novamente da internet transformou muito o nosso arcabouço de conhecimento. Hoje nós temos acesso a informações infinitas, né? Mas preferimos ficar no pequeno das redes sociais. Então, eu acho que essa questão de você ter acesso a tanta informação te abre infinitas portas, né? Aconteceu comigo na espeleologia, no turismo, através da geologia, através do jornalismo, né? E não parei aqui. Eu tenho certeza que eu posso estar atuando em outras áreas. É só a gente abrir um pouco a nossa visão. Então, vamos tentar ter a mente aberta para o novo, né? Existem atividades que ainda não existem, que podem nos interessar, né? E se tornar profissão, né? E o que é mais legal é que todas elas se convergem no turismo. Então, qualquer coisa que você for fazer na sua vida... Eu brinco que Minas Gerais é a outra França, né? Exato. Ela passou pelos minerais, pelas explorações minerais, e hoje é o turismo. Exatamente. Nós temos o mesmo tamanho, né, aproximado da França, e dentro da espeleologia, uma curiosidade, né, a França hoje, que é o primeiro país a explorar turisticamente cavernas, possuem 10.000 cavernas, assim como Minas Gerais, 10.000 cavernas. Só que o potencial econômico dele com as cavernas é infinito, enquanto a gente ainda está engateando. Então, conto com você, Hernani, para que essa ideia seja, né, levada a muitas pessoas, e mais uma vez te agradeço por ter tido esse esforço de nos trazer esse congresso maravilhoso. Que isso, né? Foi um congresso que me interessou sempre desde o princípio, né? E graças a Deus chegamos no ano dele. E nós vamos estar aí no Caraça juntos, né? No Conselho de Cultura, nós vamos estar aí juntos. Para a gente tentar fazer que a Seminas consiga ter a premiação, né? A titulação necessária da Unesco. Porque aquele Caraça é maravilhoso. Uma outra informação que não está sendo discutido dentro das reuniões do Caraça, no Caraça se localiza a maior caverna em quartzito do mundo. Isso eu sabia já. Que é a centenária, né? Ela, muito explorada pelo grupo Bambuí, aqui de Belo Horizonte, é uma caverna importantíssima e incrível, que poucas pessoas sabem, mas está aqui no nosso quintal. Né? Então, o Congresso vai servir para isso, né? Para abrir essa janela, né? Exatamente. Exatamente. Tá bom? Muito obrigado, querida. Eu que agradeço, muito prazer estar aqui. Eu gostei bastante de conversar com você, e nós vamos ter muitos momentos também de mais conversas e mais profundamente. Pois é. E te vejo lá no Congresso em julho, hein? Claro, não tem, faz questão. Por favor, de 20 a 27 de julho, no Minas Centro, em Belo Horizonte. Então, estamos aí a data, tá vendo, gente? Ó, vamos guardar a data, porque é um congresso mundial, que vai ser importantíssimo, não só para Belo Horizonte, para o estado todo, 20 a 27 de julho de 2025. Um congresso mundial. Grande abraço. Abraço grande. Grande. Abraço para você. Obrigado. Eu que agradeço. Então, tivemos aí, né, informação através da Cláudia, é uma jornalista, é uma guia de turismo, é também uma que valoriza toda essa preservação, né, ambiental, da natureza, né? E o nosso estado é natural, né? Então, nós temos mar de montanhas. As pessoas, então, com esse Congresso Mundial, vão poder começar a perceber que o mar de montanhas é legítimo. Um forte abraço e até o próximo Papo Mineiro.